Evangelho segundo o apóstolo João, capítulo 1, versículo 17. Amém? Amém. Os irmãos acharam? Vou ligar aqui o microfone, irmãos, para quando for sair a gravação, sair audível para os que forem ouvir. Amém? Amém. Glória a Deus. Os irmãos acharam? Amém. Evangelho segundo do Senhor Jesus Cristo segundo João, capítulo 1, versículo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Amém? Amém. Irmãos, o nosso estudo hoje sobre diferenças entre a aliança mosaica e a nova aliança do Evangelho da graça de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? É o sangue da nova aliança que nós tomamos, o cálice que é o sangue da nova aliança do Senhor Jesus Cristo, a qual ele diz: tomai e bebei, este cálice é o sangue da nova aliança feita por vós, fazei isso em memória de mim. Então, ao Senhor Jesus Cristo derramar o seu sangue na cruz, ele fez para conosco uma nova aliança. Uma aliança, para a gente não é nem nova, para a gente é a aliança que tinha que ser feita para com os gentios, mas para com os judeus uma nova aliança, porque eles já tinham uma aliança mosaica, e todo judeu que crê, ele entra numa nova aliança com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, para a gente que somos gentios, é a aliança que Deus fez para aqueles aos quais não buscavam, aos quais ou acharam. Ele foi achado daqueles que não buscavam. Isso está bem na Bíblia, está em Romanos capítulo 10. Eis que eu fui achado por aqueles que não me buscavam, e o Senhor fez essa aliança para conosco. Amém? Na Bíblia há várias alianças. Quem pode me dar um exemplo de aliança? Sem ser a aliança, a nova aliança do Senhor Jesus Cristo e a aliança mosaica. Sim, a de Noé, não é verdade? Com Abraão, né? Deus fez aliança com Abraão. Fez uma aliança com Davi, dizendo que se os filhos dele seguissem a palavra e obedecessem a ele, nunca iria faltar varão, né? Que se assentasse sobre o trono de Israel. E essa palavra vai se cumprir no Senhor Jesus Cristo, no milênio. Ele vai se assentar julgando as 12 tribos de Israel para todo o sempre, né? Como foi prometido a Davi. Então, houve outras alianças que Deus fez com Abraão também. Deus fez uma aliança com Abraão, com Jacó. Então Deus sempre fez alianças com os homens. Mas a aliança que a gente vai falar são as alianças o qual Deus fez para que os homens pudessem fazer a sua vontade e segui-la segundo os mandamentos que ele tinha para o seu povo. E aí isso veio para qual? Por Moisés, como a gente acabou de ler, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E a graça, em via de regra, sendo bem sucinto, a gente podia acabar isso até aqui agora. Qual é a diferença entre a lei e a graça? É a seguinte, que eu aprendi há muito tempo atrás, é verdade. A lei funciona assim: obedeça e viva. Se você quer viver, primeiro obedeça. Obedeça e assim você vive. A graça, como ela funciona? Viva e depois obedeça. Primeiro tenha uma fé viva para o Senhor Jesus Cristo, e pelo poder de Deus você vai conseguir obedecer. Então essa é a diferença. A lei exigia que você obedecesse. Você quer ser abençoado? Obedeça. O que a graça pede? O que a graça de Deus pede? Você quer ser abençoado? Creia, viva. E aí você vai ser abençoado e você vai conseguir obedecer. Amém? E a aliança que foi feita, uma coisa que eles têm em comum, é que a aliança mosaica foi feita em qual monte? Monte Sinai. E o Senhor Jesus Cristo fez a sua aliança onde? No Monte Calvário. Então essas são as duas coisas que eles combinam. Quando Deus fez a sua aliança com o povo de Israel, foi lá no Monte Sinai. E quando Deus fez a sua aliança com
toda a humanidade, para todo aquele que nele crê, o seu Filho derramou o seu sangue no Monte Calvário. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, Hebreus 8:6: mas agora obteve ele, Jesus Cristo, o ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma aliança superior, a qual está firmada sobre melhores e superiores promessas. O que quer dizer isso? A aliança mosaica foi bênção, mas a aliança a qual nós estamos vivendo hoje com o Senhor Jesus Cristo, ela é baseada sobre melhores e superiores promessas. Ela é melhor. E também está em Hebreus 12:24: e a Jesus Cristo, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala coisas melhores do que o sangue de Abel. Em Hebreus 11 diz que o sangue de Abel até hoje clama por vingança, mas o sangue de Jesus até hoje clama por misericórdia, clama por perdão. Ele continua clamando a Deus: perdoa. Por isso que todo aquele que é lavado no sangue do Cordeiro será salvo. Amém? Porque o sangue de Jesus fala mais alto do que o sangue de Abel. Agora vamos ver as diferenças. Vamos lá. O tempo da duração de cada uma. A antiga aliança, ela era transitória. Está assim na Bíblia: pois Cristo é o fim da lei para a justiça de todo aquele que nele crê. Ou seja, a lei tinha um tempo determinado. Esse tempo determinado qual que era? Era vir o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele traria uma nova aliança. Então aquela aliança tinha os seus dias contados. Se a gente for contar, assim, durou por volta de uns... com muita boa vontade, 1400 anos. Foi o máximo que ela durou. E a nova aliança, se a gente for pensar, já vai fazer quase 2000 anos que ainda estamos sobre a nova aliança que Jesus Cristo fez com nós lá no Monte Calvário. Na verdade, a nova aliança que faz que possamos ser salvos por ela e possamos ter os benefícios dela, ela é para sempre. E nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez para sempre. Hebreus 10:10. Então, Jesus morreu lá na cruz do Calvário. E o efeito da morte dele, pela aspersão do sangue dele, a oferta que ele fez do seu corpo, é para sempre, não vai acabar. O efeito do que Jesus fez para nossas vidas é para toda a eternidade. Até o dia que o nosso corpo não tiver mais vontade de comer, de beber, de dormir, ainda essa aliança vai continuar sobre as nossas vidas. Amém? Quando acabaram as alianças? A aliança antiga acabou quando Cristo morreu na cruz, porque o fim da lei é Cristo, para todo aquele que nele crê. E a nova aliança não tem fim, né? Porque ela permanece para sempre. As promessas da antiga aliança, elas são terrenas. Ouve, pois, ó Israel, e atentes que guardes para que te vá bem e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor teu Deus, o Deus dos teus pais. Deuteronômio 6:3. E o Senhor desviará de ti toda enfermidade, não porá sobre ti nenhuma das más doenças dos egípcios, que bem conheces. No entanto, as porá sobre todos que te odiarem. Deuteronômio 7:15. O Senhor mandará que as bênçãos estejam contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deuteronômio 28:8. O que tem em comum em todos esses versículos que eu li? Todos eles estão em Deuteronômio, que quer dizer segunda parte da lei, ou a segunda lei, né? Porque teve Êxodos, aí em Deuteronômio, onde fala várias leis, e em Deuteronômio as leis são repetidas. Então, aqui Moisés está falando, o que acontece? Quais são as promessas da lei? Bênçãos materiais. É você seguir a risca. Se você seguir a risca os mandamentos da lei, você
vai ser abençoado, vai dar tudo certo, você não vai ficar doente, não vai ter nenhum problema, vai dar tudo certinho na sua vida. Alguém aqui está com alguma roupa jeans? Tá, né? Roupa jeans é um pouco poliéster e um pouco de algodão, certo? Certo? Não é pecado, amém? Na lei de Moisés não terá 2 tipos de tecido na sua roupa. Se você tiver um campo de 1 hectare, você colocar meio hectare de soja e meio hectare de milho, é algum problema? Não. Na lei de Moisés Na lei de Moisés Se uma mulher tiver nos dias das regras menstruais dela e alguém tocar nela, é um problema? Não. Na lei de Moisés Na lei de Moisés E até hoje os judeus ortodoxos, quando uma mulher vai dar a mão, faz assim, ó. Ele, né, faz tipo ele dá uma encurvada no corpo, mas ele não dá a mão, porque ele não sabe se a mulher está menstruada ou não, e vai tocar alguma coisa impura, né? Entendeu? Então assim, é impossível você ser abençoado na lei de Moisés, porque tem muita leizinha assim que não tem como seguir a risca. Então assim, né, tem muitas promessas, promessa para todo lado. Você não vai ficar doente, não sei das coisas, blá blá blá, blá blá. Não se fie nessas promessas, que você tem que seguir lei por lei. É muita lei, irmãos. Você não pode colocar fogo no dia de sábado. Nem a adventista faz isso, esquece isso, põe fogo no dia de sábado, entendeu? Então assim, esquece, não tem como. Você comeu uma linguiça de Bragança, você já pecou. E é gostoso de Bragança, hein? Então assim, nunca comi, só ouvi falar. É muito boa. Comeu uma salsicha, né? Comeu uma salsicha lá um fiambre, sei lá, uma salsicha perdigão, você já pecou, acabou, você não vai ter. Porque o mesmo Deus que disse não adulterarás, também disse para não colocar 2 tipos de tecido na roupa. É o mesmo Deus. Quebrantou um só mandamento da lei, é culpado de todos. Então, irmãos, assim, pelo amor de Deus, não fique se fiando em promessas do Antigo Testamento. E eu vejo que muita gente acredita fielmente, cabalmente em promessas do Antigo. Mas a Bíblia diz que tem que ser cauda e não tem que ser cabeça e não cauda. Está em Deuteronômio. É para quem? É lei. É para você? É para mim. Você tem que seguir à risca a lei. E até onde eu vejo, as pessoas trabalham no sábado, as pessoas comem carne de porco, as pessoas não queimam os cereais que elas ganham como dízimo. Então assim, não dá, irmãos, é impossível. Nem um judeu hoje em dia consegue seguir a lei de Moisés, porque não existe mais templo. Não tem mais templo. Precisa do templo, é obrigatório ter um templo, uma tenda da congregação, para que eles façam sacrifícios e sigam as regras dos mandamentos que estão relacionados ao tabernáculo ou ao templo. Não existe templo, então eles não conseguem seguir a lei à risca. Não conseguem. Na lei de Moisés, se o filho fosse desobediente a pai e mãe e fosse muito teimoso, o pai podia repreender, o pai podia bater, o pai tinha que chamar os anciãos e falar: olha, esse meu filho, já batemos nele, já repreendemos, mas ele é beberrão, é filho de Belial, não nos obedece, não ouve a voz do pai, não ouve a voz da mãe. O que acontece com o filho? Mata. Calma, gente, calma. Estamos na graça, amém? Não estamos na lei. Ou seja, eles fazem isso hoje em dia. Se o povo de Israel fizer isso hoje em dia, irmãos, a maior parada gay do Oriente é deles. Já pensou? Tem aborto lá, tem tudo. 30% é ateu. E aí, como fica? Quando eles for matar as pessoas, o mundo ia escandalizar. Meu Deus, estão matando as pessoas só porque a pessoa não obedece o pai, só porque bebe uma cachaça, está matando, não sei das quantas. O que é isso? Cadê os direitos humanos? Não dá para seguir a lei de Moisés. E não dá para esperar as promessas dele, irmão. E eu vejo que muita gente se baseia em Antigo Testamento. Pelo amor de Deus, não tire da sua cabeça. Jesus morreu na cruz. O fim da lei é Cristo. Jesus já morreu. Você está baseado sobre melhores e superiores promessas.
Ah, meu irmão, você não é bom eu não ter doença? É muito bom não ter doença. Eu também não queria ter doença. Não queria. Eu também queria ser cabeça e não cauda também. Eu queria estar mandando todo mundo também. Eu também queria. Eu queria estar com o meu bolso cheio, queria estar com o meu celeiro cheio, eu queria ter tudo isso. Mas era impossível. Em Gálatas, Paulo diz assim, que era impossível o homem ser justificado na lei porque ela estava enferma. A lei tem um defeito. Pecou qualquer coisinha, pecou todos. Um pecado, não pode nem falar que é pecadinho. Jesus fosse que é errado falar isso sobre a lei. Você cometeu uma coisa que não interfere em nada a vida de ninguém, nem a sua vida. É a mesma coisa que se você tivesse matado o seu pai. Esse é o nível, não tem gradação. Esse é o nível. Aí como você vai ser abençoado? Agora, em Israel, com todas as promessas, homens de Deus ficaram doentes? Não foi? Eliseu ficou doente de uma doença que morreu. Agora Eliseu não é homem de Deus. Lógico que ele é homem de Deus. Ele não seguia a lei de Moisés? Óbvio que ele seguia. E morreu de uma doença. Davi não era um homem segundo o coração de Deus e não teve um frio que não passava de jeito nenhum? Não era homem de Deus? Era homem de Deus. É normal, as pessoas morrem. O rei Asa morreu de mancha dos pés. A Bíblia diz que ele foi um rei que andou nos caminhos do Senhor. Então assim, por quê? Então eles não seguiram o que estava na palavra de Deus? Seguiram, mas não dá para seguir a risca. Então, ainda que se segue a risca, você não vai conseguir ter todas as promessas, porque é impossível seguir a lei. A lei estava enferma. O mandamento é bom, justo e fiel, mas eu sou pecador, vendido ao pecado. Isso está em Romanos capítulo 7. Amém, irmãos? Então a lei, as promessas dela são terrenas, porém tem um problema, não tem como você recebê-las pelos simples fatos. Por exemplo, Israel está lá Israel, é um país rico, mas é o país mais rico do mundo? Não é. Não é o país mais rico do mundo. Não tem um bilionário assim entre o top 50 que é israelense. É tudo americano, tudo chinês, tudo alemão, tudo essa raça aí, francesa, tem até brasileiro. Mas não tem israelense. A Bíblia não diz que eles eram para ser cabeça e não cauda? É porque eles não seguem a lei. A risca não dá. Se seguir a lei, a risca você consegue. Agora, tenta a sorte. Amém? Nova aliança. Bênçãos espirituais. Mas agora alcançou um ministério tanto mais excelente quanto é mediador de uma melhor promessa, ao qual está confirmado em melhores promessas. Nós, porém, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e a nova terra, do quais habita a justiça, segundo a Pedro 3,13. Bendito seja o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoa em todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Também está em Filipenses. Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas terrenas. Está falando de pessoas que seguem a lei. Mas a nossa cidade está no céu, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, ao qual transformará o nosso corpo abatido, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, do 19 ao 21. As bênçãos que o Senhor Jesus Cristo nos prometeu, você não vai achar uma sobre cura. Zero. Não vai. Ele tem poder para curar, mas ele não é obrigado a curar. Ou ele é obrigado? Jesus tem poder de te prosperar? Tem. Ele é obrigado? Jesus tem poder de fazer você, sei lá, ter uma família perfeita, família doriana? Tem. Mas não é obrigado. Porque cada um é livre para fazer como quiser, né? Às vezes você está na presença de Deus, mas sua família não quer. Mas muita gente acha que não, tem obrigação, porque está na bênção de Abraão, que está sua família. Não tem, irmãos. As bênçãos que nós esperamos da parte de Jesus Cristo são bênçãos espirituais, ao qual homem nenhum pode dar. Porque teve muito homem que não seguiu o Senhor Jesus Cristo, mas teve saúde de ferro, foi rico e foi abençoado.
Mas Jesus, nada, não quis saber de Jesus. Exemplos aqui não falta. Mas não tem como comprar a salvação da sua alma. Não tem jeito. Essa que comprou foi Jesus Cristo. Por isso que as promessas dele é melhor. São melhores. Porque, vamos dizer assim, eu segui a lei de Moisés à risca. Eu não fiquei doente, eu fiquei rico. Tudo que eu fiz deu certo na minha vida. Tá bom. Você vai viver para sempre? Vai morrer. Acabou. Você não vai levar sua riqueza para o cemitério. Você não vai levar sua riqueza para o céu. Acabou. Agora, irmãos, porque as promessas de Jesus da nova aliança são melhores? Porque você já está vivendo o reino de Deus aqui na terra, e quando morrer, as promessas irão te acompanhar. De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo, não falharão. Se das estrelas os brilhos cessam, mas as promessas não cessarão. As promessas e os tempos das nossas vidas, nem a morte vai nos tirar. Nem a morte. Amém, Jesus, eu creio. Né? Às vezes você está aqui nesse mundo, está padecendo, irmãos. Está padecendo mesmo. Estamos sendo afligidos, angustiados. Mas tem uma promessa da parte de Deus que eu nem coloquei aqui. E Deus de seus olhos enxugará toda lágrima, e não haverá mais lembrança, porque todas as coisas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não haverá mais dor, nem trabalho, nem cansaço, nem fadiga, nem morte, porque todas as coisas já se passaram. Tem promessa melhor? Eu sei que a gente quer. Olha, irmão, desculpa, eu queria o melhor dos dois. Irmão, vamos ser sinceros, pessoa, né? A gente viver bem até uns 80 anos, uns 90 anos, forte, trabalhando, né? Você precisar. Já pensou, não precisa. Eu tenho uma preocupação de ter um emprego bom e ter plano de saúde. É quase a mesma coisa que eu pergunto na entrevista: qual que é o plano de saúde mesmo? Não vou nem falar o meu. Deixa pra lá. Não tem mais. Não me pertence mais. Mas assim, que a gente quer, tem um SUS, né? Tem um susto, né? Então assim, tem um susto. Então assim, irmãos, eu queria, irmãos, eu queria ter condições financeiras, de saúde. Eu queria ter as condições de ajudar as pessoas. Queria estar com a minha dispensa sempre cheia de salame, cheia de queijo, cheia de carne, né? Nossa, meu Deus do céu, cheia de castanha, né? Só coisa boa, para nem pegar mais diabetes, não é só coisa saudável. Mas se eu não posso ter isso, né? Não sou obrigado a ter isso. A vida do homem não é contada pelos bens que ele possui. Quem disse isso? Quem disse isso? Foi eu? Quem foi? Jesus. A vida do homem não é contada pelos bens que ele possui. Jesus disse isso. E nós julgamos as pessoas muitas vezes pelos bens. Aquela pessoa é abençoada. Aquela pessoa Deus abençoou. Amém. Só que existem bênçãos que ninguém pode tirar. Glória a Deus, aleluia. Carro você perde, não é verdade? Carro você perde, casa. A casa é sua? Eu tenho minha casa, irmão pastor Marcelo, eu tenho minha casa. Deixa de pagar o aluguel para você ver. Não, desculpa, deixa de pagar o IPTU. Vou pagar IPTU não. A casa é sua. Não, pastor Marcelo, a minha casa não paga IPTU não. Deixa passar uma avenida na sua rua. Acabou a sua casa. Você não vai ter mais casa. Eu tenho um carrinho, o carrinho é meu, eu paguei. Você tem 20 aninhos na roupa para pagar o IPVA. Não paga para você ver se quando você passar na Blitz não pega o seu carro. Não paga o licenciamento dele. Nada é nosso, irmãos. Agora eu quero ver quem vai tirar a sua salvação. Glória a Deus, aleluia. Eu quero ver quem vai tirar Jesus de você. Eu quero ver quem vai tirar as promessas de Deus sobre a sua vida. Eu quero ver quem vai impedir do novo céus e a nova terra vir sobre esse mundo. Ninguém. Amém, irmãos?
Como se estabeleceram as duas alianças? A antiga, sangue de animais. Porque havendo Moisés falado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos novilhos e dos bodes, com água, lã púrpura e isopo, e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus ordenou para vós. Hebreus 9, do 19 ao 20. Ou seja, teve que matar um bicho para que houvesse bichos, né? Matou o quê? Novilhos e bodes. Para que houvesse a concretização da aliança. Mas era apontando para Jesus. Mas teve que matar. Um inocente teve que morrer para pagar, né, para firmar a aliança. O preço para firmar a aliança foi o sangue de inocentes. O que o bode tem a ver com o pecado dos outros? O que o coitado dos filhotes de boi tem a ver com isso? Nada a ver com isso. Mas era Deus apontando: olha, inocente vai ter que morrer para que haja uma nova aliança. Para que haja uma aliança, inocente tem que morrer. E na antiga aliança foi os coitados desses bodes aqui, que morreram, e quando o templo for reerguido, vão voltar a morrer os coitados de novo. É tudo simbólico, não vai resolver o problema dos pecados deles. Nunca resolveu e não é para isso. Mas é mostrando, apontando que para haver perdão, vítima inocente precisa morrer. Não é verdade? Quando Adão e também Eva pecaram, quem pagou por isso? Foi um bicho lá. A Bíblia nem diz o nome do bicho. A Bíblia diz que Deus matou um bicho e fez túnicas para Eva e também para Adão, né? Porque eles colocaram uma tanguinha, né? Não resolveu muito não. Aí Deus, não, é túnica, é de ponta a ponta, tem que estar coberto, abençoado. Aí matou o coitado, um bicho que tinha nada a ver com a história, estava lá comendo as graminhas dele, comendo as frutinhas dele, teve que morrer. Mas é Deus apontando: olha, para que o pecado de um homem seja purificado, o inocente tem que morrer. Deus sempre mostrou isso, desde o princípio da criação. Deus sempre mostrou que alguém inocente tinha que morrer. Em 2 Pedro, acho que eu já li para os irmãos algumas vezes, que já tinha pela presciência de Deus determinado que Jesus Cristo tinha morrido antes da fundação do mundo. Então, antes que houvesse, antes de Deus falar assim, haja luz, haja cruz. Não houve haja luz sem antes falar haja cruz. E Deus, durante toda a história, desde Adão até os dias de João Batista, inocentes morreram pagando pelo pecado dos outros. Mas na nova aliança, ela foi firmada pelo sangue do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque se o sangue de bodes, de touros e das cinzas de uma novilha espargidos sobre os contaminados os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo sem mácula a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. E por isso ele é o mediador da nova aliança, para que mediante a morte, para a remissão das transgressões sobre a primeira aliança, os que são chamados possam receber a promessa da herança eterna. Amém? Ou seja, teve que derramar o sangue do Senhor Jesus Cristo para ser o mediador de uma nova aliança. E teve que morrer um inocente, para que fosse pago o preço da nova aliança. E foi pago pelo sangue do próprio Senhor Jesus Cristo. Mas aquela aliança era transitória. Matou talvez milhões de bichos, não resolveu nada. Agora Jesus morreu só uma vez. Aleluia. E já aperfeiçoou todos aqueles santos que creram nele. Mas a aliança, da nova aliança que nós temos hoje, foi através do sangue de Jesus. Qual é a dimensão das alianças? A antiga, ela é sombras.
Ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas que estão por vir, mas o corpo é de Cristo. Colossenses 2, 16, 17. Ou seja, porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros, não a imagem exata das coisas, não pôde nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferece de ano em ano, aperfeiçoar os que se chegam a Deus. Hebreus 10, 1. Então a dimensão da antiga aliança era sombra, tipo assim, ela apontava para um futuro, e esse futuro era Cristo. A realidade, a antiga aliança, ela apontava, ela tinha uma sombra, tipo assim, olha, eu estou dando um exemplo, tudo isso aqui é exemplo, tudo isso aqui são sombras, são exemplos, porque sombra é o que? Eu estou aqui em pé, aí tem a luz, aí tem uma sombra do mesmo tamanho meu, né, com o mesmo gordinho assim como eu, né, mas não sou eu estou aqui, né, de carne e osso. A sombra só parece comigo, aponta. Quando alguém vê minha sombra, fala, deve ter mais ou menos 1,86 m e é gordo, né? Então assim, essa é a sombra, mas a realidade sou eu aqui, ó, de carne e osso, né? É isso que é a nova aliança, ela é a realidade. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos inaugurou através do véu, isto é, da sua carne. Tudo ali era sombra, mas Jesus é o novo e vivo caminho, verdadeiro, vivo, não é sombra. Sombra não tem vida, não é verdade? Se alguém morrer e ficar em pé, a sombra dele vai estar lá, mas ele morreu. Mas Jesus é a realidade, ele está vivo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. E ele disse lá em Apocalipse, eu não lembro qual carta, eis o que diz aquele que estava morto, mas que agora vive. Ele vive para todo sempre. Chegaram aqueles varões galileus, acho que foi Pedro e João, foram até a tumba de Jesus, o sepulcro, né? Sendo mais correto, o sepulcro de Jesus. Aí um anjo estava sentado na pedra e disse: varões galileus, por que procurai entre os mortos aquele que vive? Jesus vive. Ele não é sombra, não. Ele vive, ele é real. A nova aliança não é baseado em coisas do futuro. Não vai ser, não. É aqui e agora, e ele é Jesus. Aleluia. Que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. Então ele vive e vive para todos sempre, e estará conosco até a consumação dos séculos. Amém? Para terminar, elas são compatíveis? Seria bom, né? Tipo assim, você ter a saúde, o dinheiro do Antigo Testamento e a salvação eterna do Novo, mas não são compatíveis, irmãos. A lei e a graça, elas não são compatíveis. Ou você segue a lei, ou você está liberto pela fé em Cristo Jesus. Ou você vive guardando o mandamento para tentar agradar a Deus e vai falhar miseravelmente, porque se dissermos que não temos pecado, nos tornamos mentirosos. Ou vive pela fé, vive pela fé que pelo sangue de Cristo nossos pecados são perdoados, que nós temos um advogado fiel perante o nosso Deus e o nosso Pai, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, e ele não é propiciação só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo todo. Propiciação é algo muito bonito, irmãos. É alguém pagar um sacrifício para aplacar a ira de uma divindade. E João falou que a propiciação pelos nossos pecados foi Jesus Cristo. Pelo seu sangue, ele aplacou a ira de Deus contra a humanidade. Jesus, aleluia. A lei de Moisés não foi capaz disso. Eu li em Salmos, faz pouco tempo, não lembro qual Salmos, que eu li todos os Salmos até ontem, que está em alguns Salmos assim: tu és um Deus que se ira todo dia. Mas tá,
Está na Bíblia, pode procurar aí. Tu és um Deus que se ira todo dia. Mas a Bíblia diz assim que nós não somos filhos da ira. Sabe por quê? Quem aplacou a ira de Deus foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então Ele não se irá mais conosco. Nós somos filhos da herança, somos co-herdeiros com Cristo. Não somos mais filhos da ira, não. Deus quer matar esse povo. Lembra lá no Antigo Testamento, estava no deserto, Deus, eu vou matar todo mundo, eu vou fazer uma geração nova. Moisés, meu Deus, faz isso não. Lembra das promessas que tu fizeste para Abraão, Isaac e Jacó, que farão os egípcios, não pôde, mas matou. E Deus, tá bom, não vou matar esse povo não. Era Deus provando o coração de Moisés. Era Deus, não é que Deus, Moisés convenceu a Deus, era Deus provando Moisés. Eu vou te dar algo melhor do que essa geração. Não. Aí Moisés provava, não tem essa vaidade não. Mas o que importa são as nossas promessas. Deus provou no coração de Moisés. Tem prova isso na Bíblia? Que Deus estava provando alguém? Tem. Porque Jesus provava os apóstolos, dá-lhes de que comer para eles. Mas como? Não, vocês não têm não? Dá de comer. Mas como o João falava, mas ele bem sabia o que ele ia fazer. Mas estava provando o coração deles. Vocês falam assim, tá bom, tá aqui que a gente vai entrar. Mas eles espalharam, eles não tiveram fé suficiente. Então Deus provou o coração de Moisés, e Moisés provou que ele era um homem sem vaidade. Que ele podia falar, eu vou ter um nome maior do que de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele falou, não, o mais importante são tuas promessas. Glória a Deus. O meu nome não é importante não. O importante são as tuas promessas. Aí Deus não fazia nada. Amém? Amém. O que eu estava falando? Então é assim, irmãos, não são compatíveis de maneira alguma, porque a lei de Moisés matou um monte de pombinha, matou um monte de bode, matou um monte de ovelha, matou um monte de vaca, de boi. Resolveu, foi nada. Deus se irava todo dia. Mas quando morreu o seu filho amado Jesus, o véu se rasgou, a terra tremeu, se escureceu, mas ali Jesus triunfou sobre todas as potestades e principados e o expôs à derrota. Satanás foi derrotado na cruz. Amém? Da semente da mulher veio aquele que pisou na cabeça da serpente. Glória a Deus. E foi lá na cruz. Amém? Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada diante dele, pois mediante a lei há o conhecimento do pecado. Não é verdade? Então assim, não tem como. Porque assim que você conhece, já dá vontade. Tem coisa que você nem sabia que existia. Aí você lê lá em Levítico, não te deitarás com a irmã da tua mãe, a tua tia. Tem gente que deita com a irmã entendeu? Depende da pessoa, já vem a concupiscência. Tem gente que nem sabia que isso podia, mas por ler, já vem a concupiscência. Então é impossível, há coisas que você vai ler e vai dar vontade de fazer. Você nem sabia que existia, mas só o fato de você ler e saber que existia já vai dar vontade. Então por isso que nenhum homem vai ser justificado pela lei. Pois tantos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Irmãos, quando a Bíblia fala assim, a lei é aqueles 10 mandamentos? Não. São os 613. Tem gente que fala que não é 613, mas é assim. Eu já fiz a contagem. É 613 sim. Eu fiz a conta já. Tem gente que me repreendeu. Eu falei, não, é 613 sim, não estou errado. Aqui tem um montão de lei, né? Tem lei civil, tem lei religiosa, tem lei moral, tem um montão de lei, entendeu? É lei para todo lado. Aí deu um 613 sim. E assim, maldito aquele que não permanecer em todas as coisas. Todas, não é? É cada uma. Cada besteirinha.
Não é que é besteira, assim, eles têm um significado, né? Tem um sinal de pureza. Por que não pode ter... eu me vesti aqui, ó. Aqui é lã e aqui é poliéster. Nossa, mas qual é o pecado disso? É que Deus quer pureza. Deus quer que seja algo puro. Não vestirá homem em traje de mulher e nem mulher em traje de homem. Vai matar a mulher, vai matar o homem. Dependendo, é estranho, né? Mas que Deus quer o quê? Pureza. Deus quer algo puro, distinguível. Esse é o motivo. O que vai te matar você comer um porco que comeu o tempo todo amêndoas, né? Não sei se vocês conhecem o presunto pata negra. Quem conhece o presunto pata negra? Eu já comi. Já comi já. Já tive dinheiro já, graças a Deus. Então eu já comi pata negra. Ele é gostoso, irmão, um bicho gostoso. Mas o porco come melhor do que eu. Ele só come amêndoa. É caro, né? É caro. São alfarrobas. As alfarrobas são aquelas que falam bolotas, né? São amêndoas. Elas caem da amendoeira, explode. Aí os porquinhos comem só aquilo. Aí a carne fica saborosa. Ele não come lavagem, não come verme, não come nada disso. Ele come amêndoa. Amêndoa, sabe? Qual o mal disso? É que o porco, ele caga e come em cima daquilo que ele caga. Então, assim, é impuro. Aí Deus está apontando o quê? Para a pureza. Não que aquilo em si, como disse Jesus, disse o quê? Aquilo que entra no homem não contamina, mas sim o que sai do coração. Isso contamina o homem. Mas tinha um motivo, era apontando para a pureza. Mas é impossível, não dá, gente, não tem como. É muita lei. É a lei do pôr do sol. Se você estiver na rua depois que o sol se põe, você está pecando. Você quebrantou o sábado. Não. Você quer chegar na sua casa e descansar, mas sei lá, você se atrasou, caiu, não sei das quantas, ficou no trânsito. Amigo, você pecou. Então assim, não dá. A lei, ela mostrou que Deus é justo, santo e o homem é pecador. É isso que ela veio mostrar. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque está escrito: o justo viverá da fé. Ora, a lei não é de fé, mas o que fizer estas coisas, por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Quem morreu no madeiro? Jesus. Ele tirou a maldição da lei. Assim, se seguir a lei à risca, você vai ter saúde, vai ter dinheiro, a sua mulher vai dar um montão de filhos, vai ter as suas vacas vai dar bezerra até não querer mais, vai dar tudo certo. Mas assim, não inventa de colocar calça jeans. Em vez de colocar saia jeans. Entendeu? Não vai dar certo. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus.